Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa última aula antes do recesso, na disciplina de legislação social. E nós vamos falar um pouco sobre questões que são bastante importantes para quem atua, né, na área da contabilidade, porque vocês serão a primeira porta, normalmente a primeira porta de acesso, né, dos empregadores em relação a essas questões que a gente vai trabalhar hoje, que tem a ver com o contrato individual de trabalho, quais são as suas modalidades, quais são as formalidades que devem ser observadas, questões relativas à anotação da carteira de trabalho, quais são as consequências da não anotação da carteira de trabalho digital. Então, esses serão os temas da aula de hoje. Eu vou disponibilizar para vocês lá no nosso Drive da disciplina o roteiro escrito dessa aula também, para que vocês possam posteriormente estudar, acompanharem a aula, a videoaula gravada também, e se aprofundarem nesses estudos e, principalmente, né, montarem aí um banco de informações que depois vocês vão poder consultar, claro que de forma atualizada, à medida que acontecerem alterações na nossa legislação, certo? Muito bem. Então, quando a gente fala sobre contrato individual de trabalho, vou compartilhar a tela, acho que fica mais fácil para vocês acompanharem. Quando nós falamos de contrato individual de trabalho, nós estamos nos referindo a um acordo que, na verdade, é uma negociação que existe entre o empregado e o empregador para fixar direitos e obrigações que devem ser observados no contexto de uma prestação de um trabalho que tenha as características da relação de emprego. Então, toda relação de emprego, seja ela urbana, rural ou doméstica, caracterizará um contrato individual de trabalho? Perfeitamente. Então, toda vez que a gente tem trabalho prestado com os requisitos que configuram o vínculo de emprego, que foi tema das nossas videoaulas anteriores, nós teremos também um contrato de trabalho. E a CLT prevê no artigo 442 que esse contrato de trabalho ele tanto pode ser feito de forma tácita ou pode ser expresso. O que significa isso? As condições, as questões relativas às regras que vão reger esse contrato, que não são provenientes da legislação, porque existe uma parte que é de cumprimento obrigatório, a gente fala em normas imperativas, normas obrigatórias, que são provenientes da Constituição, da CLT, de outras leis que compõem o nosso ordenamento jurídico trabalhista, e outro conjunto de regras que vai vir da negociação direta entre o empregado e o empregador, que vai vir de determinações de forma unilateral por esse empregador, porque existe, por exemplo, um regulamento de empresa, um código de posturas, um código de ética dentro dessa empresa. Então, esse conteúdo do contrato, essas cláusulas contratuais, elas tanto podem ser feitas de forma expressa, ou seja, haver uma combinação que deixe tudo às claras desde o início e ao longo desse contrato, ou ela pode se dar de forma tácita. O que significa isso? Ao longo do contrato, por força do costume, né, por força do hábito que vai acontecendo no dia a dia, vai se consolidando como cláusulas desse contrato. Então, esse contrato pode ser escrito ou não. Mas todo contrato de trabalho, ele precisa ser necessariamente registrado na carteira de trabalho do empregado. Então, vejam, mesmo que o conteúdo desse contrato, regras relativas ao horário de trabalho, regras relativas ao horário de intervalo, uso de uniforme, não precisa estar escrito, não precisa ter um documento escrito com essas cláusulas, mas é obrigatório que os contratos sejam registrados na carteira de trabalho, seja na carteira de trabalho física ou na carteira de trabalho digital, como eu vou falar para vocês mais adiante, tá bom? E os contratos, eles podem ser contratos com prazo indeterminado, podem ser contratos com prazo determinado ou a partir de 11 de 11 de 2017, com a chamada reforma trabalhista, contratos intermitentes. E a gente vai ver as condições, né, para que cada um desses contratos, cada uma dessas modalidades contratuais seja pactuado. Então, já antecipei aqui, né, que toda relação de emprego caracteriza um contrato de trabalho, todo contrato de trabalho obrigatoriamente deve ser registrado na carteira de trabalho e previdência social, que a gente chama de CTPS. O artigo 13 da CLT é que prevê essa obrigação e o empregador deve cuidar de assinar essa carteira no prazo máximo de 5 dias, como está previsto na nossa legislação. Ao longo do contrato, é possível que outras
anotações, outros registros sejam feitos? Sim, por exemplo, quando há uma promoção, então há uma alteração de salário porque alterou a função do empregado, então tem lá uma partezinha para registrar na parte de variações, né, de alterações de salário, colocar lá essa mudança de salário, e aí a justificativa, promoção, ou a justificativa, convenção coletiva de trabalho, que previu um reajuste salarial, alterações de função, nas anotações gerais, a partir do dia tal, o empregado passou a exercer a função de X. Então, aí vai ter esses registros sobre as alterações de função. Então, normalmente, na data base da categoria, quando há esse reajuste de salário decorrente de acordo ou convenção coletiva, a gente tem alterações. Quando há mudança de função desse empregado, quando há a extinção do contrato de trabalho, também a gente fala que tem que ser anotada a saída ou a baixa daquele contrato. E em algumas situações especiais, como, por exemplo, a gente vai falar mais adiante, sobre o contrato de experiência. Então, recomenda-se que o empregador coloque nas anotações gerais que aquele contrato é um contrato de experiência que terá duração por X dias, por exemplo. Ou ainda, quando a gente tem uma hipótese de sucessão de empregadores. Nós já falamos sobre sucessão de empregadores quando falamos sobre os sujeitos da relação de emprego e os requisitos da relação de emprego. Então, a princípio, quem era o empregador era mecânica ABC limitada, mas houve um contrato de trespasse, houve a venda daquela universalidade produtiva, né, daquele empreendimento, para uma outra pessoa jurídica, por exemplo. Aí vai constar na carteira de trabalho que a partir do dia tal, o empregador passou a ser, aí vai colocar o nome da empresa, bater o carimbinho, assinar, ou se for por meio digital, a gente vai fazer o registro nos meios digitais. Qual vai ser a consequência da não observância dessas regras sobre a anotação da carteira de trabalho? A CLT, ela prevê o pagamento, prevê que o empregador deverá pagar uma multa de um salário mínimo, conforme o artigo 55 da CLT. Então, a não observância dessa obrigação de fazer, da anotação da carteira ou dessas outras anotações que o artigo 13 prevê durante a vigência do contrato, sujeitarão esse empregador ao pagamento de multa de um salário mínimo, e, além disso, pode ensejar também o registro de um auto de infração pelas autoridades ligadas ao Poder Executivo, que são encarregadas de fazerem essa fiscalização, gerando, inclusive, um processo administrativo para que possa ser assinada essa carteira, e ainda a possibilidade de ser anotada a carteira de trabalho mediante ação judicial. Então, o empregado também pode, né, pretender judicialmente a anotação dessa carteira de trabalho. Por outro lado, né, a gente está falando das anotações que são obrigatórias. O empregador deve tomar muito cuidado com o que ele lança na carteira de trabalho do empregado, porque é vedado, é expressamente vedado no artigo 29 da CLT que sejam feitas anotações desabonadoras. O que seria uma anotação desabonadora? Por exemplo, fazer constar na carteira de trabalho desse empregado que ele teve mau desempenho nas avaliações, né? Então, ele teve mau desempenho técnico, ou desempenho técnico insuficiente, ou fazer constar que a dispensa se deu por justa causa, por falta cometida por esse empregado. Então, esse tipo de anotação é vedada e pode sujeitar também esse empregador ao pagamento de multa correspondente à metade do salário mínimo. E aí, gente, uma outra questão que pode existir é o direito desse empregado que teve o lançamento de uma anotação desabonadora na carteira de trabalho dele, pretender o pagamento de uma indenização por danos morais. Então, ele pode pretender o pagamento de uma indenização por danos morais, porque a carteira de trabalho, que é o principal instrumento que esse empregado tem para de identificação profissional, ficou com aquele registro, não tem como apagar, né, na carteira física, principalmente. Olá, Ian, tudo bem? Olá, Ian, tudo bem com você? Tudo jóia, professor. Então, tá bom. Eu comecei aqui, para a gente não extrapolar muito o tempo que eu tinha previsto aqui para a nossa aula. Eu estou falando aqui um pouquinho sobre a obrigação que o empregador tem de assinar a carteira de trabalho,
falando um pouquinho sobre o que é o contrato individual de trabalho, e vou disponibilizar esse material, estou fazendo a projeção aí da apresentação para ficar mais fácil de acompanhar, e vou disponibilizar esse material lá no Drive da nossa disciplina, tá bom? Então, só para contextualizar, né, para rever o que a gente já falou aqui até agora, o contrato de trabalho é um ajuste que é feito entre empregado e empregador. Toda relação de emprego, seja ela urbana, doméstica ou rural, automaticamente dá ensejo a um contrato de trabalho. Então, o contrato de trabalho é decorrente da existência de uma relação de emprego em qualquer uma dessas três modalidades. O conteúdo desse contrato, por exemplo, fixação do horário de trabalho, se esse empregado vai ter que usar uniforme ou não, ele pode ser escrito ou não. Ele pode ser expresso num documento ou pode ser combinado tacitamente durante a prestação desse serviço. Então, eu vou falar, olha, amanhã você podia já começar a vir de uniforme, amanhã você chega no horário tal. Então, esse tipo de combinado verbal ou por força do contrato é que a gente chama de ajuste tácito. Mas qualquer que seja o tipo de relação de emprego, urbana, rural, doméstica, ou qualquer que seja o tipo de contrato de trabalho, seja ele um contrato por prazo indeterminado, determinado ou um contrato intermitente, que a gente vai falar dessas três modalidades daqui a pouquinho, em qualquer uma delas é obrigatório que haja anotação da carteira de trabalho. Seja a carteira impressa, que é aquela brochura, né, aquele caderninho que o empregado tem como instrumento de identificação profissional, ou a partir de 2019 já é permitido que ele forneça o CPF e que essas anotações sejam feitas de forma digital, na carteira de trabalho digital. Qual vai ser a consequência para o empregador se ele não anotar a carteira de trabalho quando contratar esse trabalhador, quando ele deixar de fazer anotações relativas a alterações de salário e outras alterações previstas na CLT? Ele vai estar sujeito ao pagamento de multa correspondente a um salário mínimo, multa administrativa. Além disso, falei aqui também já que, apesar de existir essa obrigação de anotar a carteira, o empregador tem que tomar muito cuidado, porque ele não pode fazer anotações chamadas desabonadoras, anotações que possam criar algum tipo de constrangimento para esse empregado, que possam, de alguma forma, dificultar que ele consiga um outro emprego. Se essas anotações desabonadoras forem feitas na carteira de trabalho, esse empregador estará sujeito ao pagamento de multa administrativa correspondente à metade de um salário mínimo, e, além disso, esse trabalhador ele poderá pretender na Justiça do Trabalho uma reparação pelo dano moral, pelo constrangimento que gerou para ele o fato de ter aquele registro, por exemplo, dispensa por justa causa, não pode ser anotado na carteira de trabalho, mau desempenho, desempenho técnico insatisfatório, essas anotações são consideradas desabonadoras e ele pode pretender até mesmo uma indenização por danos morais na Justiça do Trabalho. Além disso, também é possível que, se o empregador não anote essa carteira de trabalho, que ele sofra um processo administrativo, sofra uma autuação pelo Ministério do Trabalho, né, integrante agora do Ministério da Economia. Então, os órgãos de fiscalização do Poder Executivo podem fazer uma autuação nessa fiscalização, e também é possível que o empregado pretenda judicialmente o reconhecimento do vínculo de emprego e a obrigação de fazer a anotação na carteira de trabalho seja cumprida por ordem judicial, tá certo? E aí, além disso tudo, também é importante que a gente lembre que existem outros registros que o empregador tem que cuidar de fazer. Vocês já devem ter ouvido falar em livro de registro de empregados. Esse livro de registro de empregados pode ser substituído por uma ficha, por meios eletrônicos, para anotação de questões relacionadas à qualificação do empregado, relacionadas ao horário de trabalho, enfim, né, outras questões relacionadas à vida funcional desse trabalhador. Esses livros, a partir de 2019, passaram a poder ser substituídos por anotações mediante o sistema do e-social. Então, é possível que o empregador não tenha mais, né, seja ele pessoa jurídica ou órgão equiparado à pessoa jurídica que tenha funcionários, seria obrigatório o livro, mas pode ser feita a opção por fazer esses registros mediante e-social, mediante o sistema do e-social. Então, desde a portaria 1195 de 2019, esse registro pode ser feito pelo e-social, e caso o empregador deixe de fazer esses registros sobre a vida funcional do empregado no livro ou no e-social,
ele também poderá ser obrigado a pagar uma multa administrativa de R$ 3.000. Olha a importância de vocês, como profissionais, né, da área das ciências contábeis, tem no sentido de orientar os clientes de vocês, porque comecei a aula dizendo, Ian, que vocês normalmente serão a primeira porta, né, o primeiro meio de consulta dos empregadores. Eles vão normalmente questionar vocês, é obrigatório assinar, quais são as possíveis consequências. Então, é importante que vocês saibam que deixar de ter registro de empregados no livro ou deixar de fazer os registros no e-social pode levar ao pagamento de multa administrativa de R$ 3.000 para cada empregado. Por cada empregado, na verdade. Essa multa não é revertida em favor do trabalhador, mas o empregador pode ter que pagar esse valor por empregado que ele deixe de registrar no livro. Sendo que, em caso de reincidência, esse valor pode ser cobrado mais uma vez integralmente. Então, pode chegar a dobrar esse valor da multa. É isso mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. No caso de microempresa, empresa de pequeno porte, o valor da multa é de R$ 800 por empregado não registrado. Então, a diferença é considerável, né? De 3.000 para R$ 800, sendo que não há previsão, em caso de reincidência, de dobrar essa multa de R$ 800. Então, seria o valor de R$ 800 por empregado apenas. E uma outra questão que é importante que vocês também observem, que deixar de alimentar o livro, deixar de alimentar o e-social com aquelas outras informações ao longo do contrato também pode ensejar o pagamento de multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Então, não apenas criar o registro no livro, criar o registro no e-social, mas também alimentar durante o contrato com as anotações relativas a férias, com anotações relativas a aumento de salário, é essencial, tá? E aí, o que eu tinha antecipado, tá aí nesse próximo slide, é sobre a carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital, ela já existia, o aplicativo, né, respectivo, já existia desde 2017. Mas a partir de 23 de setembro de 2019, passou a ser possível que o empregador se utilizasse apenas desse meio, que o empregado fornecesse no ato da contratação seu CPF. Então, os novos contratos já podem ser feitos dessa forma. Né? Então, quem é contratado a partir de 23 de setembro de 2019 nem precisa apresentar a carteira em meio físico. Basta fornecer o CPF, o empregador vai fazer os registros a partir dessa carteira de trabalho que fica pré-criada, que fica à disposição já no site com os dados do empregado. Então, esse empregador vai preencher essas informações. Até coloquei no roteiro que eu vou disponibilizar para vocês, lá no Drive, o link, se tiverem curiosidade para entrar lá, ver como é que pode ser gerada a carteira digital de vocês. Quem já tem carteira de trabalho consegue baixar em PDF as informações que estão lá. E mesmo nos contratos antigos, por exemplo, eu tenho um contrato que ele teve início em 2005, e aí, a partir de um determinado momento, meu empregador passou a fazer os registros em meio digital. Então, a partir de 2019, eu tenho uma parte desse contrato registrado digitalmente. Então, é importante que, mesmo quando o empregado tem esse registro, né, digital, que ele guarde a carteira de trabalho física, porque lá vai ter um histórico funcional do período anterior ao início desses registros em meio eletrônico. Então, é muito importante para poder fazer a prova. Mesma coisa o livro de empregados. A empresa agora vai fazer tudo mediante registro no e-social. Ela pode jogar o livro de registro de empregado fora? Não, ela vai guardar esse documento, esse livro, e vai manter, né, inclusive para fins de fiscalização, para ter o histórico funcional desses trabalhadores do passado, antes do momento em que ela passou a adotar o e-social. E aí eu trouxe aqui também, rapidamente, sem a gente se alongar muito nessas questões, outras possibilidades, outras situações que podem gerar ilícitos, que podem gerar sanções administrativas e sanções penais para os empregadores. Então, a primeira situação que eu coloquei aqui, além da falta de anotação da carteira, além da falta de anotação do livro e de manutenção desses livros atualizados ou do e-social atualizado, existe a previsão na CLT, no artigo 49, de crime de falsidade, que enseja a aplicação lá do Código Penal, do artigo 299 do Código Penal, que prevê, inclusive, reclusão de 1 a 5 anos e multa
Em quais situações que seria caracterizado esse crime de falsidade envolvendo situações com a carteira de trabalho? Aí eu trouxe aqui alguns incisos, ó, utilização de documento falso ou alteração do documento verdadeiro, afirmar falsamente a própria identidade, o lugar de nascimento, residência, estado civil, beneficiários, se passar por outra pessoa, serviço de documentos que tenham sido falsificados por qualquer meio, falsificar, fabricando, alterando, ainda vendendo, usar ou simplesmente possuir uma carteira de trabalho que tenha sido alterada dessa forma fraudulenta, anotar dolosamente data de admissão de um empregado diversa da verdadeira. Aí você vai pensar assim, mas são situações remotas, professora. Eu já vi situações em que, numa tentativa de afastar os efeitos de uma execução trabalhista, um dos sócios da empresa quis se passar por empregado. E aí, entre os sócios, eles combinaram que aquele que tinha um patrimônio maior, eles iam anotar a carteira de trabalho dele, como se ele fosse empregado, para fins de proteger aquele patrimônio dele de uma execução trabalhista na qual os reais empregados pretendiam receber os créditos deles. E aí foi constatada a prática de crime de falsidade, na verdade, o juiz do trabalho, na ação trabalhista, identificou que tinha acontecido aquela situação, e a repercussão criminal foi, eu não acompanhei até o final, né, mas houve a expedição de ofício, houve toda a questão, o processo criminal foi instaurado também para que aqueles sócios, todos eles que agiram em conluio, né, respondessem pelo crime de falsidade lá do artigo 299 do Código Penal. Então, muita atenção aí, vocês que vão ter contato, né, com empregadores, com empresas, para orientar nesse sentido. Aí eu tinha colocado aqui mais outros dois exemplos, ó. Falsificação da carteira de trabalho, o artigo 51 da CLT prevê que incorrerá em multa de valor igual a 3 vezes o salário mínimo aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado. Então, falsificação de carteira de trabalho especificamente previsto na CLT, sujeitando ao pagamento de multa de 3 vezes o salário mínimo para aquele que praticar esse ato. E ainda, uma situação que é mais comum entre essas outras, né? São graves também, mas essa aqui é mais corriqueira, digamos assim, a gente vê acontecer mais na prática, é a que trata do extravio ou inutilização da carteira de trabalho por culpa da empresa. Nessa situação, que eu já vi muitas vezes, gente, vários empregadores inseridos. Então, o artigo 52 da CLT prevê que será devida a multa de metade do valor do salário mínimo quando acontecer essa situação de sumir, né? O documento, o empregado entregou a carteira de trabalho, por exemplo, para anotação da saída dele, foi dispensado, levou o documento para a empresa e a empresa perdeu a carteira de trabalho dele. Então, sujeita o empregador ao pagamento de multa correspondente à metade do salário mínimo, e o que não exclui também o direito desse trabalhador de pretender indenização por danos morais. Eu já tive situações em que eu representei empregados que perderam, né, que a empresa perdeu a carteira de trabalho deles e que eles tiveram reconhecido na Justiça do Trabalho o direito ao pagamento de indenização por danos morais, porque perderam a empresa perdeu a carteira de trabalho com registro de contratos anteriores ainda. Então, Andressa, boa noite. Então, o que acontece? Com a carteira digital, gente, fica muito menor o prejuízo para o trabalhador. É claro que ainda haverá, né, a possibilidade de discutir um eventual dano moral decorrente do constrangimento, decorrente da dor de cabeça, né, que esse empregado vai ter por conta desse extravio ou dessa inutilização do documento, mas com a carteira digital já fica tudo armazenado em meio digital. Então, as informações, pelo menos, não se perdem, né? Muito bem. Depois, aqui a gente já vai começar a falar especificamente sobre os requisitos de validade do contrato de trabalho. Estava dizendo, Andresa, que toda relação de emprego, seja ela urbana, doméstica ou rural, caracteriza automaticamente um contrato de trabalho. Mas esse contrato de trabalho, para produzir efeitos, para ensejar a aplicação do conjunto de regras que a gente chama de direito do trabalho, então, Constituição, CLT, outras leis, é necessário que ele atenda a alguns requisitos
além dos requisitos que configuram o vínculo de emprego, outros requisitos para a produção de efeitos. Então, eu posso dizer assim, existe vínculo de emprego porque eu trabalhei de forma, eu, pessoa física, trabalhei com pessoalidade, de forma não eventual, subordinada e onerosa ao empregador fulano de tal. Mas se eu, Fernanda, trabalhei com essas características, tenho vínculo de emprego. A questão é se esse contrato vai gerar os efeitos que são a aplicação das regras trabalhistas. Para que isso aconteça, é necessário que seja caracterizada, esteja presente a capacidade do agente, do trabalhador, que o objeto desse contrato seja ilícito, que seja observada a forma quando exigido um requisito de forma, e que não existam ali vícios de consentimento e nem vícios sociais. Como assim? Vamos entender. Requisito de capacidade. Qualquer pessoa com qualquer idade pode ser contratada como empregado? Não. Existe uma idade mínima justamente para proteger a infância, para proteger a adolescência, o momento da vida em que esse indivíduo vai estar se dedicando à sua formação. Então, justamente para que não haja uma competição e o trabalho não atrapalhe essa formação, é que a nossa legislação só permite o trabalho como empregado a partir dos 16 anos de idade. Na condição de aprendiz, que é um tipo especial de prestação de trabalho, a gente vai falar de contrato de aprendiz mais para frente aí na nossa matéria, a partir dos 14 anos. Então, como empregado, a partir dos 16. Como aprendiz, a partir dos 14, mas em condições muito especiais que a gente vai trabalhar depois. Ah, professora, então quer dizer que se o empregado ele é contratado com 12 anos de idade, esse vínculo de emprego não existe? A relação de emprego existe, só que esse contrato ele não pode continuar. Esse contrato ele tem que ser rescindido porque vai haver ali a nulidade por falta de capacidade do agente trabalhador, porque ele não tem a idade mínima para prestar o trabalho. Aí a gente vai falar mais o que acontece, né? Quais são os direitos que vão decorrer para esse empregado que foi contratado com 12 anos. Daqui a pouco eu vou falar disso, mas só para vocês entenderem o que é o requisito da capacidade dessa idade mínima. Aí vocês podem estar pensando assim, tá bom, então a pessoa pode ser contratada como empregada a partir dos 16 anos, mas aí ela já pode praticar todos os atos da vida civil, porque a maioridade para fins de atos, da prática de atos da vida civil no Brasil é só a partir dos 18 anos, não é? Então, a gente tem esse trabalhador com 16 anos, ele pode realizar qualquer tipo de trabalho? Não, a gente tem previsão nos artigos 403, 405 da CLT e em outros artigos também mais espalhados na CLT, de que, por exemplo, o menor de 18 anos, ele não pode realizar trabalho insalubre, não pode realizar trabalho perigoso, ou seja, em condições que exponham a saúde, insalubridade, que exponham a saúde dele a risco, porque está em contato com agentes químicos como ruído, vibração, agentes físicos como ruído, vibração, agentes químicos, substâncias que possam causar mal à visão, né, ou às vias respiratórias, à pele, ou ainda biológicos que possam gerar algum tipo de adoecimento, né? Então, trabalho insalubre e perigoso, em contato com substâncias inflamáveis, explosivos, radiações, esse tipo de trabalho o menor não pode fazer. Assim como o trabalho noturno também não é permitido para o menor. E também atividades que sejam incompatíveis com essa formação, né? Então, a CLT, a gente vai ter uma aula para falar do trabalho do menor, ela traz essas restrições. Mas a gente não pode confundir o trabalho que é proibido com a falta de capacidade. Então, se, por exemplo, um menor de 18 anos ter trabalho em horário noturno, não significa que esse contrato é nulo, porque ele já tinha 16 anos. O que deve fazer? O que deve acontecer? Ele não pode mais continuar fazendo trabalho em horário noturno, vai receber os adicionais noturnos como se fosse um trabalhador maior de idade, que tivesse 18 anos ou mais, mas aquele empregador estará sujeito a penalidades administrativas por ter exigido trabalho proibido noturno de um menor de 18 anos. Certo? Então, só não confundir
ausência de capacidade, trabalho do menor de 16 anos, a não ser que seja na condição de aprendiz, com o trabalho que é proibido. Além disso, o objeto lícito significa que o objeto do contrato, a atividade que vai ser realizada por esse empregado, ou a atividade que é explorada pelo empregador, elas não podem estar em desconformidade com os costumes, não podem estar em desconformidade com uma restrição legal. Por exemplo, se eu estiver falando de um empregado que é apontador do jogo do bicho, o jogo do bicho é uma contravenção penal, né? Essa atividade configura contravenção penal. Ou esse empregado trabalha vendendo drogas e aí ele tem como, entre aspas, patrão, o dono, o administrador lá da boca, né? Então, ele vende as drogas, será que poderia ser reconhecido o contrato de trabalho? Ele vai produzir efeitos nesse caso? Não, a gente tem nessas duas situações objeto ilícito. Mas a gente vai ver o que acontece com os direitos desse empregado daqui a pouquinho, tá? Só para vocês entenderem, o objeto ilícito é aquele que está de acordo com o ordenamento jurídico, porque ele não viola regras dentro do nosso ordenamento jurídico, não afronta o nosso Código Penal, não afronta os costumes. É nessa linha que o objeto precisa ser lícito. Forma, requisito da forma. Um bom exemplo de requisito de forma, eu posso falar em forma escrita. Alguns contratos exigem a forma escrita, como é o contrato da terceirização, se vocês já assistiram a aula, né? A Lei 6.019, de 74, exige que o contrato seja feito por escrito. Esse é um requisito de forma do contrato. Um outro requisito de forma que a gente poderia pensar é quando a administração pública, a União, os estados, Distrito Federal, municípios, contratam um empregado, é obrigatório, de acordo com o artigo 37, inciso 2º da Constituição, que essa contratação ela seja precedida de prévia aprovação em concurso público. Então, aquele trabalhador tem que ter sido aprovado em concurso público. E aí, como a gente falou numa aula para trás, quando eu falei de relação de trabalho, é possível que o vínculo seja estatutário, então vínculo administrativo, ou vínculo seletista, vai depender da situação específica. Se o vínculo for seletista e não for observado o requisito da forma, a gente tem um contrato irregular. Se o vínculo for administrativo e não for observado o requisito da prévia aprovação em concurso, também a gente tem um contrato irregular. Então, a gente vai ver quais são os direitos que vão decorrer para esse trabalhador, no caso concreto, se acontecer essa situação de faltar o requisito da forma quando prevista. E, por fim, a inexistência de vícios. Significa, gente, no direito a gente chama isso de manifestação rígida de vontade. É uma manifestação livre e sem vícios relacionados à coação, dolo, fraude, erro, que não haja ali simulação. Então, é nesse sentido. Um exemplo que eu usei, né, para explicar a questão do crime de falsidade, caberia aqui também. Então, se, por exemplo, o marido anota a carteira de trabalho da esposa como forma de preservar o patrimônio deles, numa situação para se esquivarem, para tentarem fugir numa execução trabalhista da obrigação de pagar os créditos dos empregados. Então, coloca como se fosse empregada também. Então, nesse caso, houve ali uma tentativa de induzir a erro, houve uma simulação, melhor se enquadraria como vício social, simulação. Então, esse contrato não produz efeitos, é um contrato nulo. Se faltar um ou mais de um desses requisitos, capacidade, objeto lícito, forma quando prevista, ou existir algum vício social ou vício de consentimento, esse contrato é nulo. A regra no direito é contrato nulo não produz efeito algum. No direito civil funciona assim. Então, se eu tenho um defeito porque não foi atendido um requisito de validade, aquele contrato não produz nenhum efeito. E no direito civil, as partes elas são reposicionadas ao estado que elas se encontravam antes. Então, se eu faço um negócio jurídico com o Ian, né, a gente faz um contrato de compra e venda. E aí constata-se que houve ali uma nulidade, por falta de capacidade de um dos agentes, por exemplo, o negócio jurídico vai ser declarado nulo, vai devolver, né, vai ser devolvida a cota, o dinheiro que foi pago pela compra de um veículo, por exemplo, e devolve o veículo. Então, dá para desfazer. E as partes voltam ao estado que elas se encontravam antes de fazerem aquele contrato, antes de fazerem aquele ajuste. Mas no direito do trabalho, tem jeito de fazer desse jeito, Andressa? Por quê?
O trabalhador já prestou o trabalho. Tem jeito de devolver para ele o trabalho que ele já realizou? Não tem como, né? Então, se não tem como reposicionar as partes ao estado que elas se encontravam antes, aí a gente vai ter a relativização, a teoria das nulidades no direito do trabalho. Em algumas situações, ela relativiza essa nulidade, permitindo a produção de efeitos, permitindo a produção parcial de efeitos ou negando totalmente a produção de efeitos. Um exemplo em que se caracteriza ali uma nulidade, mas que é admitida a produção de efeitos. O caso do menor. Então, eu tinha 12 anos quando fui contratada como empregada. Trabalhei, não recebi horas extras, não recebi 13º salário, só recebi o salário. Vou pedir o reconhecimento desse vínculo, mesmo no período em que eu não tinha idade mínima de 16 anos. É possível que o juiz do trabalho reconheça a existência do vínculo de emprego e condene esse empregador ao pagamento dessas parcelas, 13º, férias, horas extras? Sim, porque apesar de ter sido caracterizada a ausência do requisito de capacidade, a norma da idade mínima existe para criar uma situação de proteção. E se a gente negasse essa possibilidade de produção de efeitos, a gente estaria admitindo a exploração ainda mais perversa da mão de obra das crianças e dos adolescentes. Então, não há um conflito entre um direito de uma coletividade e o do trabalhador. Então, nesse caso, poderia ser reconhecido o direito a essas parcelas, mas se esse contrato ainda estiver em curso e esse empregado ainda não tiver 16 anos, o juiz vai declarar a rescisão desse contrato por nulidade. Ele não pode continuar trabalhando se ainda não tem a idade mínima de 16 anos. Então, é um exemplo de produção plena de efeitos. Produção restrita de efeitos. Quando a gente tem a contratação pela administração pública sem prévia aprovação em concurso público, pode ser, a gente tinha, né, quando a competência era da Justiça do Trabalho, porque hoje o entendimento é no sentido que a competência não é da Justiça do Trabalho quando a gente tem uma contratação irregular, sem prévia aprovação em concurso público. A súmula 363 do TST reconhecia a produção parcial de efeitos nessas situações, reconhecendo que o empregado teria direito ao pagamento do salário, na verdade, as horas trabalhadas, e o FGTS, o valor correspondente ao FGTS sobre essas horas trabalhadas. Eles vão perguntar assim, mas e o 13º? Mas e as férias? Mas e as horas extras? Nesses casos, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, entendia que a produção seria parcial de efeitos. Somente seria reconhecido o direito ao pagamento pelas horas trabalhadas e o FGTS, porque aí, nesse caso, a gente tem um conflito entre o interesse do empregado e o interesse da coletividade, que é assegurar a igualdade de acesso, igualdade de oportunidades. Então, a exigência de concurso público ela não pode ser relativizada a ponto de reconhecer exatamente o mesmo conjunto de parcelas para aquele que foi contratado sem prévia aprovação em concurso público, do outro que foi contratado de forma regular, observada a forma exigida no artigo 37, inciso 2º da Constituição. E a terceira hipótese, negativa de produção de efeitos, quando a gente tem, por exemplo, objeto ilícito, nos exemplos que eu usei. O empregado é apontador do jogo do bicho, o empregado é vendedor de drogas. É possível reconhecer o vínculo com o dono da banca do jogo do bicho, com o dono, né, entre aspas, do comércio de drogas? Para o nosso ordenamento jurídico, não é possível reconhecer, nesses casos, a produção de efeitos. Então, esse empregado não teria a possibilidade de reconhecimento de vínculo e condenação ao pagamento de 13º, férias, FGTS, porque aí vai prevalecer o interesse da coletividade, que não admite aquele tipo de exercício de atividade. Alguns doutrinadores, alguns juristas, né, ou seja, alguns advogados, alguns juízes, consideram que em algumas situações, por exemplo, a gente deve levar em consideração a atividade do trabalhador e se ele tinha conhecimento ou não do que se passava naquele local. Então, eu tenho um local que é uma banca de jogo do bicho, que é uma contravenção penal. Tem alguns doutrinadores que consideram o seguinte: o faxineiro, aquele que fazia a limpeza do local, a atividade dele em si não é ilícita. Então, poderia reconhecer o vínculo de emprego e a produção de efeitos para condenar o empregador a pagar 13º, férias, FGTS, etc. Alguns entendem que sim. Além disso, ele era faxineiro e não sabia
que naquele local aquela atividade ilícita era realizada. Então, alguns também levam em consideração isso no caso concreto, para dizer, ele não tinha conhecimento, ele não tinha como saber. Existia ali uma fachada, ele achava que era comércio de outra coisa, era uma indústria farmacêutica, era uma farmácia de manipulação, e, na verdade, era um comércio de drogas ilegais, ilícitas, né? Então, alguns levam em consideração isso para poder falar em produção de efeitos. Certo? Além disso, falando específico, isso aqui a gente já falou, né, que os contratos eles podem ser expressos ou tácitos. Sobre as modalidades de contrato, então pode ser que o conteúdo do contrato esteja escrito, combinado expressamente entre as partes, e escrito inclusive, ou que ele seja feito no dia a dia ali tacitamente. Além disso, uma outra forma de dividir, né, de classificar os contratos de trabalho, é que a gente considere contrato individual e contrato plurimo. O contrato individual é aquele que é feito de forma bilateral com um único empregado, empregador e um único empregado. E o que seria o contrato plurimo? O contrato plurimo é aquele que se caracteriza quando é feito com um conjunto. A gente tem ali mais de um trabalhador, porque a atividade vai ser prestada, só faz sentido se aquela atividade for prestada por um grupo em conjunto. Então, eu coloquei para vocês uma definição do Maurício Godinho Delgado, que ele fala que a causa da formação do contrato é vinculada à existência de uma unidade laborativa entre os trabalhadores contratados, de maneira que o trabalho vai ser efetuado de forma harmônica, integrada por eles. E aí ele dá o exemplo da orquestra, poderia ser, por exemplo, um elenco de uma peça de teatro. Então, apesar de eu ter um único instrumento contratual, um único contrato com aquela equipe, com aquele conjunto de pessoas, cada um deles, individualmente considerado, é empregado daquele empregador. E cada um deles também poderá, por exemplo, reclamar perante a Justiça do Trabalho não cumprimento de obrigações trabalhistas, tá? É só mesmo o instrumento, que é um só, que aí vai prever qualquer atividade, como o trabalho será realizado, só para aproveitar. Poderiam ser feitos contratos individuais nessa situação da orquestra? Poderiam da mesma forma, tá? Então, uma opção aí que as partes terão de fazerem um contrato plurimo. E a distinção que eu acho que é mais importante nesse momento aqui para a gente é a que se faz no artigo 442 da CLT entre contrato com prazo indeterminado, ou seja, que é aquele que não tem uma data certa, não há previsão no momento da contratação de qual será a data que ele vai terminar. Então, é um contrato que é feito para durar, de forma indeterminada no tempo. Este contrato com prazo indeterminado, ele é o que melhor atende à função teleológica do direito do trabalho. Vocês vão falar assim, professor, mas o que é a função teleológica do direito do trabalho mesmo? A gente viu isso lá nas primeiras aulas, depois que a gente falou da parte histórica. Falei para vocês que a função teleológica do direito do trabalho é a busca pela melhoria das condições de trabalho. E em que sentido que isso se dá no contrato com prazo indeterminado? Vocês vão se lembrar da outra aula em que eu falei sobre os princípios, princípio da condição mais benéfica, segundo o qual uma cláusula não pode ser suprimida, a não ser que seja prevista uma outra melhor ainda. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, eu não posso alterar o conteúdo objetivo do contrato, regras sobre o horário, salário, de forma a prejudicar o trabalhador, e várias outras regras, né? Vários outros princípios que são no sentido de caracterizar uma melhora ao longo do tempo. Quanto mais tempo esse empregado fica vinculado ao empregador, a tendência é que o conjunto de direitos vá se ampliando, né? O salário melhore, as condições melhorem. Mas também é admitida, excepcionalmente, no nosso ordenamento jurídico, a pactuação de contrato com prazo determinado. E aí, gente, a gente vai falar especificamente do artigo 443 da CLT e já falamos da Lei 6.019 de 74. Então, para fazer um contrato com duração definida, seja um prazo definido ou vinculado a um acontecimento específico, tem que ser de forma excepcional. E uma das hipóteses previstas no artigo 443 da CLT ou leis esparsas, como temos como exemplo a Lei 6.019 de 74, que é aquela que fala do contrato temporário, da terceirização permanente, estão lembrados? Da aula passada que a gente falou. E a novidade que veio com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2017, é a possibilidade de ser feito um contrato intermitente.
contrato de trabalho intermitente. O que seria o contrato de trabalho intermitente? A gente vai falar dele mais para frente. Eu quero agora dar ênfase no contrato com prazo determinado, que é esse previsto no artigo 443 da CLT, da seguinte forma: quais são as hipóteses de pactuação, em que situações que a gente pode fazer um contrato com prazo determinado de acordo com a CLT? Serviços cuja natureza ou transitoriedade justifica a pré-determinação do prazo. O que significa isso? O serviço que vai ser realizado pelo trabalhador não é necessário de forma permanente ao longo de toda a existência daquela empresa, daquele empreendimento. Então, só em momentos, assim, situações sazonais, como, por exemplo, o Natal, ou no período da safra, eu dei alguns exemplos aí para vocês no slide, né? Para substituição de pessoal que faça parte do quadro permanente desse empregador. Então, eu tenho uma empregada que está de licença maternidade, eu tenho um empregado que está em licença médica, então eu tenho ali uma necessidade transitória. O serviço que vai ser realizado, a necessidade dele, ela é transitória, e isso vai justificar a pré-determinação do prazo. Outra situação em que é permitido o contrato com prazo determinado é para atividades empresariais que sejam de caráter transitório. Então, aqui é um pouquinho diferente da anterior pelo seguinte: no primeiro exemplo, na primeira situação, a gente tinha a necessidade do serviço transitório. Aqui a gente tem a atividade do empregador transitória. O que significa isso? Por exemplo, esse empregador, ele participou de uma licitação e aí, vamos dar um exemplo. Esse empregador vai fazer parte de uma feira, ele vai ampliar as suas atividades durante um determinado período de tempo. Então, pode ser assim, ele participou de uma licitação, ele vai ter o direito de explorar, por exemplo, uma lanchonete dentro de um determinado local pelo prazo de 6 meses, pelo prazo de 1 ano. Então, aquela atividade é transitória. Ele é um restaurante, mas ele vai trabalhar dentro desse segmento lanchonete, realizando essa atividade transitória dentro de um órgão do governo, enfim, né? Ou dentro de uma escola, por exemplo. E aquela atividade daquele empregador, naquele período, vai ser necessário que ele contrate, para exercer aquela atividade, vai ser necessário que ele contrate trabalhadores. Então, isso pode ensejar também contrato com prazo determinado. E a última hipótese que a CLT prevê é justamente o contrato de experiência, que a gente também chama de contrato de prova, contrato de tirocínio, para que haja possibilidade de experimentação pelas partes, se elas vão se adaptar, né, às condições objetivas, ao horário de trabalho, às condições no local de trabalho, uma se adaptar à outra, né? Tanto o empregador se adaptar ao empregado, quanto o empregado se adaptar ao empregador e ao serviço. Então, são essas as 3 modalidades. E quando a gente fala em contrato a termo, parece que tem que ter uma data certa, né, para esse contrato acabar? Não necessariamente, gente. A CLT, ela prevê 3 possibilidades de fixação do prazo. A gente pode ter uma data certa. Então, por exemplo, eu falo assim para vocês, foi celebrado um contrato tendo como prazo final estipulado dia 20 de dezembro de 2021. Então, a gente tem um termo certo, uma data certa para esse contrato acabar. Então, um contrato de experiência, que tem duração de no máximo 90 dias, é assim que a gente faz o ajuste. Então, ele vai durar uma quantidade específica de dias, vou ter uma data certa para ele terminar. Mas esse termo também pode ser incerto, quando ele está vinculado, por exemplo, à realização de uma atividade específica. Então, eu contrato uma pessoa para realizar atividade específica de colheita. Quando acabar a colheita, quando aquele serviço específico for concretizado, for realizado, acaba o contrato. Eu não sei exatamente que dia, quanto tempo exatamente que vai demorar para isso ser feito. Então, a gente diz que é um termo incerto dentro de um contrato com prazo determinado. Ou, da outra forma, eu posso colocar que eu tenho uma situação que, quando acontecer, porá fim ao contrato. Por exemplo, contrato uma pessoa, a Maria, para ficar no lugar do José, porque o José está em licença médica. E aí eu já ajusto com o Maria o seguinte: Maria, quando a licença médica do José terminar, o seu contrato com prazo determinado vai acabar.
É um termo incerto. Eu não sei quando exatamente o José vai voltar, vocês podem falar, mas ele tem um atestado de X dias, mas é possível que esse atestado seja prorrogado, caso ele ainda não esteja apto para voltar para o trabalho. Então, aí é um termo incerto, vinculado a um acontecimento futuro, que a gente chama de condição resolutiva. Que condição resolutiva? Porque no momento em que acontecer esse fato, retorno do José, resolve, põe fim, extingue o contrato de trabalho da Maria. Então, são exemplos de formas de fixação de termo final do contrato com prazo determinado. Pode ser uma data, um prazo, pode ser a realização de um serviço, pode ser uma condição resolutiva, o acontecimento de um fato que colocará fim ao contrato que está em vigor. Qual que é o prazo máximo, de acordo com a CLT, que pode durar o contrato com prazo determinado? No máximo, 2 anos. Se tratando de contrato de experiência, no máximo 90 dias. Observem o seguinte, a CLT também prevê a possibilidade de haver a prorrogação desse contrato com prazo determinado. Então, se, por exemplo, contratei a Maria para um contrato de experiência de 30 dias, eu poderia contratar já por 90, que é o que a lei prevê no artigo 445, parágrafo único da CLT, mas eu contratei só para 30 dias, para a gente fazer ali um teste para ver se a gente vai se adaptar uma a outra, né? Para ver se vai dar certo. Antes de terminar, isso é muito importante, antes de terminar esse prazo inicialmente pactuado de 30 dias, eu falo com a Maria assim, Maria, vamos prorrogar o seu contrato? Vamos, ela concordou. Eu posso prorrogar por mais até 60 dias, porque na hora que eu somo o primeiro período de 30 dias com o período posterior à prorrogação, não posso ultrapassar o prazo máximo de 90 dias que a lei estabelece. Esse mesmo raciocínio a gente usaria para as hipóteses de necessidade transitória de serviço, atividade transitória do empregador de até 2 anos, tá certo? Então, se eu contratei para 1 ano, eu posso prorrogar por, no máximo, mais 1 ano. Não pode haver mais de uma prorrogação. Então, se eu contratei Maria para 30 dias, prorroguei esse contrato de Maria por mais 30 dias, quando acabar o período de 60, eu não posso fazer uma nova prorrogação, porque a lei só permite uma única prorrogação e combinar essa regra de uma única prorrogação com a não ultrapassagem do prazo máximo de 2 anos ou de 90 dias se for especificamente o contrato de experiência. Aí você pode estar pensando assim, qual vai ser a consequência se eu deixar passar, não fizer nada? Contratei Maria para 30 dias, contrato de experiência, o contrato continuou. Ninguém falou nada com ninguém. A gente fala que é uma prorrogação tácita desse contrato de experiência. A consequência é que esse contrato, que tinha prazo determinado, ele vai passar a ser tratado como um contrato com prazo indeterminado. Aí a Andresa vai me perguntar assim, mas o que tem isso? O conjunto de verbas rescisórias vai ser diferente. No contrato com prazo determinado, por exemplo, via de regra, não haverá direito a aviso prévio. A gente tem outras formas, né, de apurar as verbas rescisórias, são outras verbas que são devidas no contrato com prazo determinado que chega ao fim. Então, é importante saber isso. Pessoa, então, a gente vai ter um primeiro contrato de 30 dias, que é um contrato com prazo determinado, e um segundo contrato indeterminado? Não. Desde o início do primeiro dia, a gente já vai tratar aquele contrato como indeterminado. A gente vai dizer que ele se indeterminou e vai ser um contrato indeterminado para fins de apuração de verbas rescisórias e todos os outros fins, desde o primeiro dia, certo? Então, essa é a consequência quando há uma prorrogação tácita, e essa mesma consequência de indeterminação do contrato, que era um contrato com prazo determinado, existirá quando for feita mais de uma prorrogação ou quando for extrapolado o prazo. Contratei para contrato de experiência, 120 dias. Não pode, porque a lei fala 90, então a consequência é a indeterminação daquele contrato, desde o primeiro dia vai ser tratado como contrato com prazo indeterminado. A lei não exige que o contrato com prazo determinado, seja de 2 anos, seja de experiência de até 90 dias, seja feito por escrito. Mas, como o ônus de provar que houve o ajuste por prazo determinado é do empregador, minha recomendação, sempre orientem os clientes de vocês que lhes perguntarem isso, a fazerem por escrito, a colocarem a anotação lá na carteira de trabalho, contrato de experiência, tantos dias, e ficarem atentos a essas questões de prorrogação, para evitar dor de cabeça, tá bom?
Então, a gente finalizando aqui essa parte do contrato por prazo determinado, quero comentar com vocês a previsão do artigo 452 da CLT. Professor, eu fiz um contrato com prazo determinado com uma pessoa. Andressa? Professora, só uma dúvida. Então, Sim. findando esse período de experiência, automaticamente ele já vira um contrato por tempo indeterminado? Sim, por exemplo, eu fiz um contrato de 90 dias. No 91º dia a pessoa continuou trabalhando, eu não preciso fazer nada, não preciso anotar na carteira de trabalho, esse contrato já tem que ter sido registrado, isso. Esse contrato já tem que ter sido registrado no dia que ela entrou, como contrato de experiência. Não preciso fazer nada, porque automaticamente, se eu dispensar essa pessoa depois de 6 meses, Andressa, eu vou fazer as contas desses 6 meses como se fosse um contrato único, indeterminado, desde o primeiro dia. Entendi. O Conta o fato, período de experiência também, né? sim. Ah, tá, Então, não vão entendi. ser 2 contratos, um de 90 dias e o outro a partir do 91º. É um contrato só, que desde o início vai ser tratado como contrato indeterminado. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Nada. Essa regrinha do artigo 452, gente, ela serve quando a gente já teve um contrato com prazo determinado, e aí esse mesmo empregado vai voltar a trabalhar para o empregador. Se ele voltar a trabalhar para o empregador num prazo menor do que 6 meses, o segundo contrato vai ser tratado como um contrato com prazo indeterminado. Por quê? Porque a CLT, no artigo 452, para tentar minimizar situações fraudulentas, ela veda que sejam feitos 2 contratos com prazo determinado com o mesmo empregado dentro de um prazo menor do que 6 meses. Então, entre o fim do primeiro contrato determinado e o início do segundo contrato determinado, tem que ter uma janela de 6 meses, uma reserva aí de tempo de 6 meses, sob pena do segundo contrato. Eu coloquei lá que ele é determinado, mas para a lei, vocês sabem que se aplica o princípio da primazia da realidade sobre a forma, no artigo 9 da CLT, que veda, prevê que é nulo o ato praticado com o intuito de fraudar ou deixar de aplicar a legislação trabalhista. Então, mesmo que eu escreva que o segundo é determinado, se cair nessa situação específica do artigo 452, ele vai ser tratado como indeterminado. E uma outra coisa importante: existem situações que podem caracterizar a unicidade contratual. Então, eu fiz um contrato de experiência, 90 dias. Só que eu tinha colocado lá um salário de 3 mil reais que eu não vou dar conta de manter, mas eu gostei muito dessa pessoa, quero que ela continue trabalhando comigo. Então, o que eu fiz? No dia que acabou lá o prazo de 90 dias, formalizei, extingui o contrato, falei para ela, ó, você não vai continuar a partir desses 90 dias, seu contrato acabou. Mas você volta aqui semana que vem. Aí ela volta na semana seguinte, eu vou lá e assino a carteira de trabalho dela, como se for. Semana seguinte, não, vamos colocar um mês. Voltou daí um mês. E eu assino a carteira dela como se fosse. Aí tanto faz, contrato determinado ou indeterminado, porque eu quero mostrar para vocês uma situação em que houve ali uma fraude. Pode ser que, posteriormente, ela busque o reconhecimento do que a gente chama de unicidade contratual. Ela pode dizer o seguinte: o meu contrato foi formalizada, a extinção dele, como se tivesse acabado no dia 31 de agosto, mas passadas 2 semanas, passado um mês, eu continuei indo lá de vez em quando, meu empregador me contratou de novo, está aqui na carteira de trabalho um novo contrato, uma nova contratação, continuei fazendo a mesma coisa, mas meu salário passou para 2 mil reais. Então, esse tipo de situação pode gerar, numa ação trabalhista, o pedido de reconhecimento de que era um contrato só, que começou lá atrás, e que a anotação da saída e a nova contratação foram, na verdade, manobras para tentar descaracterizar essa existência de um contrato único desde o início. E se era um contrato único desde o início, o salário era 3 mil reais, não poderia ter havido a redução para 2 mil. Então, ela teria direito às diferenças salariais a partir do momento que ela começou a ganhar 2 mil reais. Então, é uma situação também que a gente tem que ficar bem atento, que pode ser reconhecida a unicidade contratual na Justiça do Trabalho. Certo? Muito bem. Se tiver dúvida aí, Andresa, pode me falar, tá bom? E, por fim, o último tema da nossa aula de hoje é o chamado contrato intermitente, ou contrato de trabalho intermitente, que foi trazido como possibilidade jurídica pela Lei 13.467 de 2017, que é a lei da chamada reforma trabalhista.
Antes, eu vou só contextualizar para vocês que, como a gente já viu na aula que falamos sobre a existência do vínculo de emprego, para que se configure o vínculo de emprego urbano, é necessário que o trabalho seja prestado por uma pessoa física, de forma não eventual, com pessoalidade, subordinação e onerosidade. Quando o vínculo é de emprego rural, também tem o requisito da não eventualidade. O que significa não eventualidade mesmo? É aquela característica do trabalho ser habitual. Mesmo que esse trabalho seja realizado só uma vez na semana, mesmo que esse trabalho seja realizado uma vez, duas vezes na semana, a CLT e a lei do empregado rural não exigem o que a gente chama de continuidade, ou seja, uma frequência mínima de dias ao longo da semana, diferente do que acontece com o doméstico. Estão lembrados? Para o vínculo de emprego doméstico existir, além dos outros requisitos, a Lei Complementar 150 de 2015 exige no artigo 1º que haja uma frequência mínima de 3 vezes na semana. Então, até 2 vezes na semana não seria suficiente para a caracterização da continuidade. E o empregador, então, não se caracterizaria uma situação de vínculo de emprego doméstico se a frequência não fosse de pelo menos 3 vezes na semana, ainda que presentes os outros requisitos. Por que eu estou falando disso? Porque, além desse requisito da não eventualidade, vocês lembrarem que já não era exigida essa frequência mínima no vínculo de emprego urbano-rural, mas existia a necessidade, gente, de haver uma certeza de poder contar. Então, por exemplo, a Maria trabalha num restaurante, ela só trabalha sábado e domingo nesse restaurante. Mas se a Maria não vai no sábado, não vai no domingo, o empregador liga para ela, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um e-mail. Maria, o que aconteceu? Você não veio hoje? Então, a possibilidade, a expectativa do trabalho ser realizado e a possibilidade de aplicar uma advertência, uma suspensão em caso de não cumprimento daquele horário de trabalho, certo? Então, essa expectativa do trabalho ser realizado de ambas as partes. Tanto a empregada tem a expectativa de que vai prestar o trabalho em determinados dias, quanto o empregador tem a expectativa de que vai se beneficiar daquele trabalho. Uma outra questão, só para a gente introduzir o assunto antes de falar do contrato intermitente, para vocês entenderem o que mudou, né? Qual foi o problema com o trabalho intermitente? A CLT, no artigo 4º, ela prevê que, para pagamento do salário pelo empregador, deve ser considerado o tempo trabalhado e o tempo à disposição. Então, o meu horário de trabalho, vamos supor, é de 8 às 18 horas. Eu chego lá na empresa às 8 horas. Nenhum cliente chegou. Eu vou ficar lá de 8 às 10 à disposição do meu empregador. O meu empregador tem que pagar o salário referente a esse período que eu estou à disposição, mas eu não estou produzindo porque eu não tenho o que fazer. Entendem? Então, a CLT, ela traz esse critério de pagamento de horas trabalhadas e à disposição do empregador. E, além disso, mesmo que a gente esteja falando de um trabalho por peça, por tarefa ou por comissões, que são hipóteses em que a gente tem o salário ajustado por produtividade, que é o tema da nossa próxima unidade aí depois do recesso, mesmo nas situações em que o salário é apurado por produtividade, que de certo modo trazem um certo risco, né? Dividem um pouco do risco do empreendimento com o empregado, por quê? Não vou produzir nada, vou cruzar os meus braços. Então, o ganho salarial dele vai lá para baixo, não vou vender nada. As comissões vão lá para baixo. Mesmo nessas situações, o artigo 78 da CLT assegura um patamar mínimo. Então, eu só recebo comissões. Num mês eu ganho 5 mil reais, no outro mês eu ganho 2 mil reais, mas teve um mês que eu vendi muito mal. Minhas comissões deram 500 reais. O empregador, ele pode pagar só 500 reais a título de comissão? Não, o artigo 78 assegura que quem recebe por produtividade tem direito a um patamar mínimo mensal, que é correspondente ao piso da categoria, que é aquele salário previsto na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho. Não tem piso, professora. Essa categoria não negociou para esse ano, não tem piso vigente. Então é o salário mínimo, R$ 1.100, salário mínimo nacional, é o valor mínimo. Então, no mês que eu vendi 500 reais só, que eu vou receber 500 reais de comissão, meu empregador ele tem que complementar para me pagar mais 600 reais para chegar pelo menos no valor do salário mínimo, se não tiver um piso maior que o salário mínimo para ele assegurar para mim. No mês que vem, no mês seguinte, se eu conseguir vender R$ 3.500 de comissões, vou receber R$ 3.500 de comissões, o empregador pode deduzir os R$ 600 que ele me pagou
no ano anterior no mês anterior para complementar? Não. O empregador não pode abater essa complementação que ele fez para chegar no patamar mínimo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a regra geral é que seja no contrato com prazo indeterminado, no contrato determinado, exista uma estipulação expressa ou tácita da jornada de trabalho. O empregado já sabe qual que é o combinado em relação ao horário, já sabe qual que é o combinado em relação à quantidade de horas trabalhadas e à disposição por dia, e já tem uma previsão de qual vai ser o salário que ele vai receber. A CLT também prevê que não pode fazer o pagamento de salário em periodicidade de apuração maior que o mês. Aliás, periodicidade de pagamento maior que o mês. O salário tem que ser pago até o 5º dia útil do mês subsequente, né? Assim, combinado com isso tudo, o artigo 7º, inciso 4º da Constituição, prevê que o salário mínimo deve ser suficiente para atender necessidades básicas relacionadas à sobrevivência, alimentação, saúde, moradia, vestuário, lazer, transporte, não é? Muito bem. Por que eu falei isso tudo? Para vocês entenderem qual é o drama que envolve, quais são as críticas em torno, né, do contrato intermitente. Só que eu acho que eu adiantei muito aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Com a Lei 13.467 de 2017, passou a haver a possibilidade de ser ajustado esse contrato intermitente, que está previsto no artigo 443, parágrafo 3º da CLT, que diz assim: considera-se intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para aeronautas regidos por legislação própria. Então, o que esse artigo 443, parágrafo 3º, diz para a gente? Primeiro, os aeronautas não podem ser abrangidos por contratos intermitentes. Fora eles, qualquer outro tipo de empregado poderia se sujeitar a um contrato intermitente. É isso que o legislador pretendia. Até o momento que fala assim, atividade não é contínua, não é novidade, porque a gente já tinha falado que o rural e o urbano poderiam realizar trabalho de forma não contínua. Poderiam realizar trabalho uma vez na semana, 2 vezes na semana, que isso não atrapalharia o reconhecimento do vínculo. Ah, mas qual que é a novidade que tem aqui, ó? Aqui fala que vai alternar períodos de atividade com inatividade. E para que fala isso, né? Períodos de inatividade e atividade sendo medidos em dias, em horas, em meses. Então, aqui a gente tem a possibilidade, gente, desse trabalhador ficar em inatividade por algumas horas, por alguns dias, por algumas semanas, por alguns meses durante o contrato de trabalho. Vejam só. E aí, pior do que isso, né, é que mudou o critério de pagamento desse salário também. O contrato intermitente, nessa modalidade, o empregador vai ajustar o pagamento de um salário por hora que não pode ser menor do que o salário por hora, salário mínimo por hora, né? Então, hoje em dia, o salário mínimo é R$ 1.100. Para saber o valor hora do salário mínimo, a gente divide por 220. Por que 220, professora? Porque quem está sujeito à carga máxima, 8 horas diárias, 44 horas semanais, o divisor mensal é 220. Eu vou falar disso na aula que a gente for falar sobre horas extras. Eu vou explicar como que chega no divisor. Então, o valor da hora do contrato intermitente não pode ser inferior ao valor hora em relação ao salário mínimo. A questão é que o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. Aí dá a entender que é uma coisa positiva, né? Enquanto não estiver trabalhando para esse empregador, eu posso me dedicar a outros tomadores, ter outras ocupações remuneradas, outros trabalhos. Mas o que tem de nefasto nesse artigo 45A, parágrafo 5º, é o tempo de inatividade não será considerado à disposição do empregador. Então, percebam o seguinte, eu vou trabalhar numa lanchonete. Nos dias de menor movimento, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o empregador não vai me chamar para trabalhar. Ele vai me chamar normalmente sábado ou domingo. Esses períodos de inatividade, de segunda a sexta-feira, eu não vou receber por eles, porque eu não trabalhei.
Eu vou receber apenas pelos dias em que eu efetivamente trabalhar, e esse empregador vai me pagar as horas que eu efetivamente trabalhar. Então, significa que aquele tempo à disposição, lá do artigo 4º da CLT, que era remunerado nos outros contratos, não vai ser remunerado aqui exatamente. Então, é uma forma de extrair a mais-valia, a potência máxima. Eu vou apenas remunerar esse empregado pelo período em que ele é útil para o empreendimento, útil para o empregador. Isso aí, gente, gera uma situação que é a seguinte: não existe uma garantia de quantidade mínima de horas em que o trabalho vai ser realizado e, consequentemente, não existe uma garantia mínima de pagamento. Então, esse trabalhador não tem sequer como prever se ele vai ter salário naquele mês, se ele vai ter salário no próximo mês. Aí vocês imaginem como é que ele vai poder se programar para pagar conta de luz, conta de água, alimentação. Esse é o maior problema que envolve o contrato intermitente, porque da forma como ele foi instituído no Brasil, ele permite o que a gente chama de contratação por 0 hora. Ele não assegura um patamar mínimo de salário nos meses em que ele não for acionado. Então, esse que é o maior problema. E aí essa pessoa começa a ter que se dedicar a procurar outras fontes de trabalho, e a gente tem um monte de ocupações precárias. Eles vão dizer assim, professora, mas foi positivo, porque situações em que não seria reconhecido o vínculo, que seria um trabalhador eventual, ele vai ter o reconhecimento do vínculo. E aí ele vai ser empregado, coisa que ele não seria se ele fosse eventual. Mas isso, gente, vai gerar uma... É muito mais comum a gente ter precarização de empregos em que seriam contratos com prazo determinado e indeterminado, padrão, né, clássicos, do que essa situação inversa. Então, ela traz muito mais malefícios do que benefícios, essa modalidade de contrato intermitente. E, a princípio, se falou que esse contrato ele também seria para situações excepcionais. Se a gente for analisar as decisões mais recentes do TST, no finalzinho de 2020, não, foi esse ano já, o TST proferiu uma decisão, acho que envolvendo o Magazine Luiza, dizendo que não, que o contrato intermitente não precisa ser para modalidades excepcionais ou para momentos sazonais, né? Necessidade, acréscimos extraordinários de serviço por momentos sazonais como Natal ou Dia das Mães. Não, que não haveria essa restrição à adoção do contrato intermitente. E como que é feito essa convocação? Ela é feita pelo empregador, ele chama o empregado para trabalhar com 3 dias de antecedência. E aí a lei fala que por qualquer meio válido, então pode ser por telefone, pelo WhatsApp, por e-mail. O empregado tem o prazo de 1 dia útil para dizer se aceita ou não. Se ele não responder, se ele ficar em silêncio, significa que ele recusou. Esse silêncio vai ser interpretado como recusa da prestação do trabalho, mas que isso não seria falta de subordinação, de acordo com o artigo 443, parágrafo 3º da CLT, isso não seria interpretado como ausência de subordinação, ele recusar o trabalho, porque ele tinha possibilidade de trabalhar para outros tomadores nesse período. Mas, se o empregado aceita aquele trabalho, se o empregador diz que vai ter aquele trabalho para ele, aquele que deixar de cumprir essa obrigação de prestar o trabalho vai ter que pagar para o outro uma multa de 50% correspondente à remuneração que seria devida por aquele trabalho. Então, se o trabalho seria por 8 horas, o empregado vai ter que pagar uma multa para o empregador correspondente a 4 horas, 50% do valor da remuneração que ele receberia. Isso eu não sei se é pior a falta de possibilidade de se organizar, a falta de poder prever, né, os ganhos e ficar à mercê, né, dessa situação precária, ou essa previsão de empregado ter que pagar multa para o empregador. Então, a discussão sobre, inclusive, a inconstitucionalidade desse dispositivo aqui. E, realizado o trabalho por esse empregado, então, vamos supor, o McDonald's convocou lá o empregado, vai trabalhar no domingo. No final da jornada, no final do trabalho, ou então você vai trabalhar só no domingo e depois eu não sei mais quando vou te chamar de volta e nem se vou te chamar de volta. Aí ele vai pagar para esse trabalhador as horas pelo trabalho realizado, o repouso semanal remunerado calculado sobre aquelas horas, já vai pagar para ele o valor correspondente às férias proporcionais, ao 13º proporcional, ou seja, já vai diluir o 13º e as férias naquela conta, no final daquele trabalho para qual ele foi convocado. Isso também vai gerar uma pulverização desse pagamento.
E, além disso, claro, o empregador também vai ter que fazer o recolhimento de FGTS e o recolhimento previdenciário proporcional a esses pagamentos. Mas olha o que tem de ruim em relação a isso. Vocês concordam que pode ser que esse empregado, no final do mês, ganhe menos do que o salário mínimo? O recolhimento do FGTS, 8% sobre a remuneração. Seja pouco, seja muito, 8% sobre a remuneração. O recolhimento previdenciário vai ser feito sobre o valor da remuneração também, que foi paga naquele mês. Acontece que, de acordo com a legislação previdenciária, o artigo 13, parágrafo 8º do decreto 3.048 de 99, ele prevê que quando não há o recolhimento sobre pelo menos o valor do salário mínimo, né, a base de cálculo é inferior ao salário mínimo, há necessidade de complementação. E quem é que tem que fazer essa complementação? É o trabalhador. Então, vejam, o empregador recolhe sobre o pagamento que ele faz, e o empregado é que tem que cuidar de fazer o recolhimento de uma complementação a título de INSS para que ele consiga manter a qualidade de segurado, ou seja, para que ele continue vinculado à Previdência Social e possa ter benefícios como, por exemplo, auxílio-doença, para que ele possa, em situações em que ele não possa trabalhar, né, incapacidade decorrente de doença, para que ele possa ter aposentadoria no futuro. Então, é uma situação extremamente grave. E, além disso, em relação às férias, eu vou trabalhar com vocês mais quando a gente for falar de remuneração de férias nas nossas 2 próximas aulas, mas pensem no seguinte, período de férias, ele é um período em que o empregado não trabalha, recebe antecipadamente o salário acrescido de 1/3 e se dedica ao descanso durante aquele período. Como que fica assegurado o direito a férias aqui nesse caso? O empregador é obrigado a ficar durante 30 dias dentro de um período de 12 meses sem convocar o empregado para trabalhar. Mas aquelas férias ele já pagou de forma diluída. Então, o empregado vai estar em inatividade durante 30 dias, mas aquele pagamento que ele precisava para manter o pagamento das contas dele naquele mês e o acréscimo de 1/3, ele já recebeu antecipadamente e já usou aquilo para outras necessidades. E como a CLT fala que ele poderá se dedicar a outros tomadores, fica completamente deturpado, prejudicado o direito ao gozo de férias para a finalidade que inicialmente era prevista, né? Então, pessoal, essas são as principais críticas em relação ao contrato intermitente. Eu vou postar para vocês o roteiro da aula, deixa eu parar aqui a apresentação. Andressa, se quiser perguntar alguma coisa, tá? Vou disponibilizar a apresentação e o roteiro escrito para vocês lá no Drive da nossa disciplina. E bom recesso aí para vocês, né? Aproveitem para pôr o descanso em dia e depois, se for o caso, também as aulas, né? Para reverem as aulas lá no link do YouTube, eu vou disponibilizar essa lá para vocês também. Tá bom? Espero vocês aí em janeiro com força total, boas festas, tudo de bom para vocês. Professora, só uma dúvida. Pois não, Andressa, pode falar. O contrato intermitente, ele não tem rescisão?